Atenção, gente, vou chamar a Fabiola Correia agora, mais uma vez, no Alô Você, porque ela vai trazer informações importantes sobre uma novela interminável do Brasil. Uma novela chamada Suzane von Richthofen. Tem duas notícias para nós darmos aqui no Alô Você a respeito da Suzane von Richthofen. A Fabiola vai falar pra gente que tem duas questões importantes e depois eu quero a opinião dos nossos comentaristas e a explicação deles a respeito disso. Fabiola Correia, explique pra gente. Por um lado, a prima da Suzane, ou melhor, prima do tio da Suzane, né? Prima da Suzane, né? Ela acaba sendo uma prima de segundo grau, terceiro grau, não sei como é que fala. Vamos colocar a prima da Suzane para todo mundo entender. Todo mundo já sabe quem é, porque ela está metida também nessa história, de alguma forma. Tá aí. Como é o nome dela mesmo? É Silvia. A Silvia. A Silvia, a prima da Suzane, Fabiola, corrija-me se eu estiver errado. A Silvia fez uma denúncia formal na polícia de que foi a Suzane a responsável, não foi isso? Pelo sumiço de itens, objetos de dentro da casa do tio, que morreu, o Dr. Miguel Abdala. A gente mostrou aqui que teve um homem que pulou o muro da casa dele, né? Roubou um monte de coisa lá dentro. Então, por um lado, a prima está dizendo, a Suzane é a responsável por esse roubo. Isso é uma notícia 1. A notícia 2, Fabiola Correia, é que a justiça autorizou a Suzane a ser a responsável familiar do inventário do tio, é isso mesmo? Ou seja, o irmão da mãe dela, tio, o irmão da mãe que ela matou, segundo a justiça, né, já foi definido judicialmente, que ela é a responsável e esteve envolvida na morte da mãe. O irmão da mãe dela morre e ela vai ser inventariante. Explica pra mim essas duas confusões pra gente entender melhor, por favor. Explico, André, exatamente. A Justiça de São Paulo entendeu, então, que ela fica responsável por cuidar dos bens do tio, o médico Miguel Abdala, que morava e foi encontrado morto nesta casa, que ele morava sozinho nesta casa, no Campo Belo, zona sul de São Paulo. Para a Justiça, o fato dela ter essa condenação do histórico criminoso não é levado em consideração nesse processo. Ela seria a única pessoa ali passível judicialmente de ser responsável pelos bens até que a partilha seja feita. Então, isso não significa, até o momento, que ela tem a herança, que ela é a herdeira. Os bens, inclusive, avaliados em 5 milhões de reais. São 2 imóveis, um carro, dinheiro. Mas ela pode entrar durante esse processo com o pedido também de receber como herança todos esses bens que agora ela passa a administrar. Ela, inclusive, passa a administrar as contas do tio também, que é irmão da mãe dela, né? Aí, como o Miguel não tinha filhos, ele também não deixou nenhum documento de inventário para direcionar para quem ficariam esses bens. A juíza, então, decidiu por esse poder legal de administrar o espólio do tio ser da Suzane von Richthofen, por incrível que pareça, né? A gente lembra, então, do caso, né, que a Suzane e os irmãos Cravinho foram condenados pela morte do irmão do Miguel e também do marido da Marícia, o Manfred, né? E aí, nessa época, o Miguel, inclusive, André, lutou na justiça para que a Suzane não tivesse direito à herança dos pais. Aí, essa herança de 10 milhões de reais ficou com o irmão dela, o Andréas. E o Miguel, esse tio que foi encontrado morto aqui nessa casa, ele foi tutor do Andréas, mas anos depois essa relação aí também se rompeu, né? E aí a gente está mostrando aqui a casa que você comentou sobre esse boletim de ocorrência, né? A Silvia, a prima do Miguel, ela entrou com uma queixa dizendo que a Suzane tirou daqui alguns itens sem autorização judicial, que seriam o carro do Miguel, uma máquina de lavar, um sofá, uma cadeira, documentos e dinheiro também.
Então a Polícia Civil está investigando se houve invasão, se houve furto, se foi a Suzane que cometeu mesmo esses crimes. Se ela for condenada, se for provado que foi ela que tirou daqui todos esses objetos, dinheiro, documentos, ela pode inclusive voltar para a cadeia. Então é o que você disse, né? Uma grande de uma novela. Por enquanto, a mulher que foi uma das mandantes ali, teve envolvimento direto no assassinato dos próprios pais, agora recebe autorização da Justiça de São Paulo para ser quem administra os bens do tio encontrado morto, mas também é acusada por uma prima de ter roubado os pertences aqui dessa casa, pode voltar para a cadeia, perder o benefício de estar em liberdade, caso isso seja comprovado. E além de tudo, ainda, a morte do Miguel não tem uma conclusão, ela é investigada até o momento. Há suspeitas, André, de infarto, mas não há ainda nenhuma conclusão, ainda é tida como morte suspeita. E na época em que ele foi encontrado morto, aqui nessa casa em que estamos, a população se revoltou. Vou pedir para o Michel mostrar aqui mais para cima do portão, que agora o portão foi limpo, né? Tem só um resto aqui de pichação. Mas na época a população se revoltou e pichou aqui, considerando que Suzane fosse, inclusive, a assassina do próprio tio também, levando em consideração esse histórico dela, né? O histórico criminal é terrível, né? De um crime que chocou o Brasil todo, que virou até série, né? E que está em voga pra caramba. Então as pessoas se revoltaram, colocaram aqui umas pichações pedindo justiça, chamando a Suzane de assassina do próprio tio também. Então a morte dele é investigada, como que ele foi encontrado morto, aqui se foi assassinado ou se foi um infarto, causa natural. E existe essa investigação do possível furto e agora ela é inventariante, André, tudo isso. Fabiola, vou perguntar para a doutora Raquel Galinatti. Doutora Raquel Galinatti, a Justiça de São Paulo tomou uma decisão absurda em nomear Suzane von Richthofen como inventariante dos bens do irmão da mãe dela, que ela matou? A Justiça de São Paulo tomou uma decisão absolutamente legalista, prevista ali no artigo 1840 do Código Civil. Vou traduzir. Quando uma pessoa morre, ele tem que ter aqueles herdeiros previstos na sequência do Código Civil. A sequência mais próxima é a Suzane e o seu irmão Andréas, pelo espólio, para administrar o espólio. O que está havendo? Uma disputa com uma possível parente. Ela foi comprovada que é uma parente colateral de 4º grau. Ela não faz parte da cadeia de herdeiros. Então, quem se habilitou para administrar foi só a Suzane. O Andréas, até o presente momento, não se habilitou. Mas a tal da Silvia não podia ser nomeada inventariante? Ela não tem a condição de herdeira porque a Suzane e o Andréas precedem nessa linha de herdeiros. Na linha direta. E ela pode ser presa, doutora Raquel? A Suzane, se falar, ó, você foi lá e furtou as coisas da casa do seu tio, sim. E aí? Ela tem que mostrar onde está, porque se ela é responsável pelo espólio, pela administração... Agora, sumiu antes. Tudo deve ser comprovado. Existe uma disputa entre essa parente colateral, que alega ter vivido em união estável com esse tio durante 15 anos, e a Suzane. Então, tudo tem que ser investigado. Então, só pra gente terminar, a Justiça agiu, portanto, de forma correta, na sua opinião, ou na sua visão? Correta, aplicando o artigo 1840 do Código Civil. Fez o que está na lei, então, a Suzane... Mas ela não está 100% livre não, hein, coronel? Então, acontece assim, a inventariante, ela provocou a justiça, não é a justiça que provoca a inventariante, né? Não é a justiça que falou, eu acho que tem que ser você. Não, tem que é que ela pediu, eu quero ser, a justiça falou, firmeza. Não, a justiça abre espaço para que os habilitados mostrem ali o interesse. Então, tanto ela como a Andréas tinham condições de serem habilitados como inventariantes, somente ela se apresentou. E aí a justiça não pode negar, porque qual a justificativa? Agora é importante, né? Porque essa celeuma toda é pelo histórico que ela teve, só que ela vem cumprindo a pena dela, vem atendendo todas as premissas legais, não cumpriu a totalidade da pena, ela está em regime ainda, esse regime aberto, mas se ela cometer qualquer crime ou deixar de cumprir qualquer das medidas que são previstas para o condenado, ela volta para o sistema, no sistema fechado, e aí ela vai ter dificuldade, inclusive, de continuar como a inventariante.